para a apresentação do parecer na indicação 06/2023, que tem como autor da indicação o doutor Ivan, atendendo à solicitação do diretor financeiro em razão de compromissos particulares. O motivo do pedido tem relação direta com questões de saúde, então, para que os outros demais compreendam, enfim, que... Ok. Foi o encaminhamento, Sérgio. Não, está certo. Está certo. Então, eu parei a leitura aqui rapidamente, porque eu acabei não encerrando bom, parecer na indicação 06/2023, autor da indicação do doutor Ivan Nunes Ferreira, matéria promulgação pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, portaria CGJ, número 1952 de 2022, que modifica os valores dos emolumentos extrajudiciais. Dentre as alterações implementadas, destaca-se o exponencial aumento do valor do teto dos emolumentos para escrituras de inventário e partilha de bens processados extrajudicialmente, fixado pelo artigo 19 da aludida portaria em R$ 90.253,61. Relator, doutor Arnon Velmovich, Comissão de Direito Processual Civil. Com a palavra, o relator. Boa noite a todos. Primeiramente, esclarecer, Sérgio, também é muito importante esse parecer, porque trata de uma questão fundamental, o direito de acesso à justiça, né, às serventias extrajudiciais. Na verdade, são serviços delegatários. Então, até o doutor Ivan ficou muito preocupado com isso e, de imediato, eu recebi essa missão e realmente ocorreu um aumento de 8, o valor das custas máximas era R$ 8.000, e passou para 90 mil aproximadamente, 11 vezes o aumento das custas. E vejam, meus senhores, não há nenhum motivo plausível para isso, né? Vamos dizer que houve uma planilha de custos, como nas escolas antigamente se pedia uma planilha de custos para saber quanto seria a mensalidade, não houve uma escassez de mão de obra, não há o aumento do papel, o aumento da informática. Então, na realidade, isso aqui é um absurdo. E as consequências são as piores possíveis que a gente pode vislumbrar. A primeira consequência, vamos voltar a ter os inventários judiciais, que serão mais baratos. Então, uma das questões fundamentais dos procedimentos extrajudiciais que não são complexos, o inventário, quando não há menores. Até com menores agora dá para fazer você pede autorização ao juiz, o CNJ já regulamentou, e você pode fazer o inventário extrajudicial. Qual é o objetivo dos procedimentos extrajudiciais? É desassoberbar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não aguenta mais milhões e milhões de processos. E vão voltar a ser feitos os inventários judiciais. Já está acontecendo isso no meu escritório. A opção fica muito mais barata, você pode recolher os impostos ao final. Então, há uma inversão de valores, porque você veja bem uma coisa, um inventário, só para que as pessoas possam entender, né? A falta de fundamento total em relação ao reajuste, quer dizer, 11 vezes, e em relação também ao próprio serviço em si, porque, veja bem uma coisa, se você pegar 10 imóveis de R$ 100.000 ou 20 imóveis de R$ 100.000, você vai ter um valor de um monte de R$ 2 milhões. Vai dar um trabalho desgraçado para o escrevente escrever aquilo tudo, ele vai ter que identificar todos os imóveis, e tiver 20 herdeiros, né, vamos dizer. Então, estou indo para uma situação hipotética. Vai pagar muito menos do que tiver um único imóvel de 8 milhões. Quer dizer, não há uma correlação entre o valor cobrado e o serviço prestado. Então, por isso que nosso parecer no sentido de para que seja autorizada a correção das custas pelos índices de inflação do período, seja visto qual foi a inflação do período, o que irá recompor o preço cobrado sem trazer as maléficas consequências descritas. E também o envio de ofício à presença do tribunal para que suste os efeitos da portaria, para evitar que IAB tenha que promover
a ação judicial nesse sentido, nos termos dos incisos 6 e 7 do Estatuto do IAB. Interessante também que a Comissão de Prerrogativas, eu estive participando da audiência pública sobre esse mesmo tema, eu lá falei sobre esse tema e falaram de outros temas. Então, a questão que eu acho é tentar primeiro o diálogo, né? A gente tentar, junto com a OAB, marcar uma audiência com o presidente e mostrar a ele os malefícios. Talvez, quando ele aprovou isso, ele era o corregedor, ele não soubesse, ele não avaliou da melhor maneira as consequências maléficas que trariam para todos. E mais uma questão também que eu acabei já esquecendo, que é muito importante, que não está nem no parecer, a questão da pulverização dos imóveis. O que vai acontecer? Muitas pessoas não vão ter dinheiro para regularizar, fazer um inventário. Então, você vai começando a ter uma pulverização. O imóvel, daqui a pouco, você não consegue nem mais regularizar ele. Um imóvel de pequeno valor, se for ver as custas, depois que passa uma geração a outra, tem 16, tem 20 proprietários, já morreu um, tem que fazer inventário de um, inventário. Então, se esse imóvel valer R$200 mil, você não consegue nem regularizar, mas esse imóvel só através do uso capião. Então, realmente, nós temos que tentar, de todas as formas, reverter essa situação. Obrigado, Torano. Bom, eu ponho em discussão a matéria. Não sei se o indicante quer fazer alguma observação, enfim, então a palavra, evidentemente, está franqueada, enfim, não havendo... Bom, só quero adicionar, presidente. Se me permite, quer dizer, falar o óbvio. Todos os advogados que advogam, advogados e advogados, sabem que a situação realmente é lamentável. Porque, veja, se você aumenta as custas extrajudiciais de quem ia para o cartório extrajudicial fazer o inventário, e as custas judiciais também aumentaram bastante, loucamente, para dizer só uma expressão, quer dizer, isso tudo, quando se fala em acesso à justiça, lá atrás, aquele professor italiano que escreveu a famosa obra, Capelletti, junto com Brian, aquele professor americano, o que acontece? Parece que o tribunal quer impedir que as pessoas acessem a justiça. E o que acontece como contrapartida, presidente, é o seguinte: as estruturas dos tribunais só crescem. Crescem em assessores, em meios e com o dinheiro do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, que é o gestor dessa situação. E o que acontece? O povo vai se afastar da justiça, poderemos chegar a um momento em que eles terão muito pouco. Então, quando se fala em milhões de ações, com esse quadro do Rio de Janeiro, que a OAB fez uma audiência pública e mostrou que hoje o Rio de Janeiro está entre os estados em que há custas, e mostrou lá apelação, agravo, uma ação de despejo, que é a ação mais... as custas mais altas, uma das mais altas do Brasil. Segundo lugar do Brasil. Quer dizer, então isso representa consequências na profissão do advogado, que tem menos trabalho, então não procuro para assistir no cartório, nem muito menos para entrar com a ação judicial, e aí eu diria do inventário, da separa, enfim. E é uma situação realmente que tem que pensar. E o tribunal, o que é ruim para a gente, é que o tribunal faz isso sempre, 45 do segundo tempo, sempre novembro ou dezembro do ano anterior, com vigência a partir do ano seguinte, depois do recesso, não consulta o que se diz chamados operadores do direito, que são aqueles que estão no meio dessa operação, no meio dessa equação, e a gente tem um assunto, como foi assim com as custas, Ivan, lembra disso? Nós falamos sobre isso, e as custas, o Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, essas custas aumentaram, o Supremo Tribunal já decidiu e só carimbou de inconstitucional apenas 4 dispositivos, ou 6, poucos, e convalidou dizendo o seguinte: a estrutura aumentou, realmente precisa, porque precisa adequar a estrutura, e realmente é uma situação muito delicada para a advocacia, e que a gente tem que pensar e trabalhar, e eu diria, Instituto dos Advogados Brasileiros, OAB, demais, SACERJ, todos os órgãos, aliás, tem um dispositivo específico na CUSP para a advocacia criminal, né? E trabalhar e conversar. Eu acho que também a conversa é importante. O presidente do tribunal é membro do IAB, ingressou aqui, ficou muito honrado antes de ser eleito, como alguns aqui podem testemunharam, e eu acho que a gente tem um assunto para conversar. Temos que conversar, não pode ficar do jeito que está. É isso, presidente.
Obrigado, Tolete. Bom, creio que a matéria está... Por favor. Microfone, Jonas, para o pessoal ouvir em casa. Você falou da ditadura dos cartões. Bom, creio que é uma... Bom, Torivan, mas... Acho que... Não, a indicação, boa tarde a todos, a todas, senhor presidente, secretário, todos os membros aqui presentes. Realmente a situação é preocupante, né? Porque hoje está enviado um agravo de instrumento, R$800, qualquer agravo de instrumento. Não existe, quer dizer, a população brasileira não tem dinheiro para bancar uma ação judicial. E isso, evidentemente, afeta não só a população, que é a destinatária dos nossos serviços, mas os nossos serviços também. Ou seja, é importante, eu me ponho à disposição, evidentemente, Arnon e junto com a OAB, nós íamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça e, se não for o caso, se for o caso, partir para uma atitude mais litigante, porque não, é inadmissível que é inadmissível o que está se fazendo no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, o segundo, com os custos maiores, é inadmissível o que está se fazendo com a população brasileira que não permite, carioca, fluminense, que não tem acesso mais ao Poder Judiciário, a não ser que seja classe média alta para cima. Quer dizer, isso não existe, isso é um absurdo. Oi? Que não vai ao judiciário. Não, essa até vai. Mas o problema é que os mais necessitados, ou pelo menos a classe média baixa, tal, não tem mais acesso ao Poder Judiciário. Isso a gente tem que tomar, o IAB, junto com a OAB, uma atitude bastante firme em relação a isso, porque a situação é realmente lamentável, totalmente incompatível com o poder aquisitivo da população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Osman. Bom, acho que a questão está bem posta, não creio que haja objeção. Não, diante disso, dou aprovado por aclamação parecer, agradeço ao doutor Arnon, agradeço ao indicante,